A verdade de cada um. Tá tudo certo, tá tudo prontinho. Vamos começar mais um capítulo daquela história. A história do caminhoneiro, rotas das origens, a busca pela origem do caminhoneiro. Hoje é a história que complementa a história de vida desse caminhoneiro. Essa história é espetacular. Na Árvore do Amor e seus frutos, quem comentou foi a Sônia Marques, né? A Sônia Marques. Também sou sua assinante com muito carinho, Paulinho. Eu faço parte, sou membro, sou da tua família. Ô Sônia, meu amor, muito obrigado, Sônia. Agradeço, viu? Muito obrigado mesmo. Agradeço do fundo do coração. No Além da Cruz, a Regina Adorro, ela comentou aqui: estou atenta para mais uma história, e que alento para a alma ouvir uma história assim, como Além da Cruz. Ela disse que se sentiu melhor depois de ter ouvido essa história. Que bom, minha companheira. Esse é o objetivo, viu, Regina Adorro? Obrigado mesmo, do fundo do coração. Rosana, na Árvore do Amor e seus frutos diferentes. Bom dia a todos. Paulinho, tô ligada sempre, viu? E você? Quero você aqui, na minha família. Entra para ser membro de um canal. Será uma honra. Tem várias classificações, você opta, mas o que eu quero é você como membro. Eu quero formar uma família de 100 pessoas. A gente está mais ou menos agora com 45. Acho que é isso, 45. Vamos falar 45. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. 45. O objetivo é chegar a 100. Você me ajuda? Mas como é que eu posso ser membro? Abaixo aqui do vídeo tem uma opção, quero ser membro. Aí você clicou ali, numa boa, tá certo? Fico te esperando. Mas muito obrigado por você já fazer parte aqui do canal, por ouvir as nossas histórias, por se inscrever. Já se inscreveu no canal? Então, por gentileza, se inscreva e dá o teu joinha. Eu amo, mas o YouTube então leva numa conta altíssima. Canal com bastante joinha, eles valorizam, propagam, o canal cresce. Conto com vocês. Bom, agora sem mais delongas, o complemento da história do meu querido amigo caminhoneiro. Rotas das Origens. Até aqui, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, todos vocês sabem que eu optei por ser caminhoneiro depois daquele papo com a minha mãe, honesto, quando ela me revelou a verdade. Eu era filho adotivo. E aquilo me inspirou a ser caminhoneiro. Porque da forma que a mamãe contou a história, e vocês têm todos nos detalhes, tem todos esses detalhes na primeira parte, eu fiquei desejoso de ir em busca da minha história. Queria entender quem eu era, de onde eu vinha. E foi assim que eu saí por esse Brasilzão de meu Deus, com um caminhão nos braços e muita coisa no coração. Até que, aos 44 anos, em Teófilo Otoni, eu tive um encontro com aquela cigana, que vocês acompanharam também na primeira parte. Quando ela do nada falou: moço, tem alguém que te acompanha. É um senhor negro, magro, alto. É um espírito de luz. Mas ele é seu tataravô, disse a cigana. Ele é meu tataravô? Sim. Mas não é para te fazer nenhum tipo de mal. Ele está aqui para te fazer o bem, para seguir você no bom sentido do seguir e proteger você nos embates da vida. Eu queria ter conversado mais com a cigana, mas o rapazinho me chamou que eu precisava manobrar o caminhão na empresa, lá em Teófilo Otoni, onde o caminhão estava carregando, estava pronto o caminhão. Corri, fui até lá.
Não demorei muito, voltei, não vi a cigana, mas de repente, de dentro de uma padaria, escutei ela gritando de novo: moço! Era a cigana. Eu disse que eu queria continuar aquela conversa com ela. E ela me disse que confirmou o que ela havia dito. E eu perguntei quanto era. E ela disse que não custava absolutamente nada. Mas eu queria ter uma consulta com ela. Eu queria conversar mais com ela. O que felizmente acabou acontecendo. E foi aí que ela me deu outros detalhes importantes. Aquele homem negro, vestido de branco, que me acompanhava, ele era meu tataravô. Quer dizer, ele estava dentro da minha descendência. Ele fazia parte da minha árvore genealógica, entendeu? Fazia parte da minha vida, da minha história, da minha origem. Eu estava no caminho certo da rota das origens. Quando, depois da conversa com aquela cigana, ela me disse tanta coisa. Falou que eu tinha uma missão aqui na Terra, uma missão importante a cumprir. Que eu tinha que honrar especialmente o meu passado. E foi exatamente assim, sabe? Que eu voltei para o caminhão. E quando eu voltei para o caminhão, a mente em turbilhão. A mente em turbilhão. Pensando em tudo que ela havia dito. E dali para frente, eu decidi mergulhar fundo na minha genealogia, naquilo que fosse possível saber, diante do que fosse possível. Falei de novo com a mamãe, mas as informações eram só realmente aquelas. Eu continuei pelas estradas do Brasil, agora ciente de que um espírito de luz me acompanhava, estava sempre comigo. Era o homem vestido de branco, negro, e que me protegia, e que eu sabia que ele fazia parte da minha história. Essa missão revelada, a missão dele para mim revelada, me dava mais tranquilidade nas estradas. E assim, eu viajava agora pelas estradas, ciente também, porque a cigana me disse que eu tinha uma missão. Então eu, se não era uma pessoa má, e eu nunca fui uma pessoa má, eu procurei ser melhor ainda, depois daquele papo com a cigana. Sabe, eu passei a prestar atenção mais nas coisas que cruzavam o meu caminho. Então, eu no meu caminhão, a partir dos 44 anos, virou um barco. Eu não apenas transportava cargas físicas, mas também eu comecei a carregar histórias, esperanças. Porque eu comecei a dar carona. Eu não tinha muito esse hábito, eu tinha um certo receio. Mas quando ela disse que o homem negro estava ali para me proteger, eu senti uma segurança maior. Então, até porque eu tinha aquele objetivo de buscar a minha verdade, quando alguém me acenava na beira da estrada, eu sabia que não era à toa. Às vezes eu não parava exatamente ali onde a pessoa estava, porque de repente o lugar era perigoso, eu sou prudente, motorista, eu parava mais avante. A pessoa corria um pouquinho atrás, eu também dava uma ré. E aí eu perguntava: para onde está indo? Às vezes homem, mulher, às vezes um jovem, às vezes uma pessoa idosa. Eu ia dando caronas. E quando a pessoa entrava na cabine, eu procurava conversar com ela, dialogar com ela, conversar com ela. Então, gente, eu não virei mais o transportador das cargas físicas, mas também eu comecei a carregar comigo na boleia do caminhão as histórias, as esperanças. E eu sentia que o homem negro vestido de branco permanecia ao meu lado, invisível aos olhos dos outros e até aos meus, mas sempre presente ali para mim, sempre. E assim, o tempo foi passando e foi de novo um marco.
realmente um marco. Porque 2 anos depois desse encontro com a cigana, eu tinha, portanto, agora 46 anos. 2 anos depois. Era uma noite chuvosa. Enquanto eu dirigia por uma estrada sinuosa, de repente, ela estava até com uma sombrinha. Dessas sombrinhas de mulher, é menor que guarda-chuva, né? Eu olhei assim, do lado direito da estrada, eu vi uma mulher com uma sombrinha, estava uma ventania, uma chuva. A sombrinha era insuficiente. Eu vi aquela figura solitária à beira da estrada. Era uma mulher idosa, encharcada de água pela chuva. Os olhos profundos e tristes, eu parei o caminhão. Ela nem chegou a me acenar. Ela estava assim com a sombrinha segurando com 2 mãos, porque o vento estava forte. Ela nem chegou a me acenar. Aí eu parei o caminhão e convidei: dona, vem! Ela veio com uma certa dificuldade, porque não era uma pessoa jovem. Eu até auxiliei, dando-lhe a mão para que ela conseguisse subir na boleia do caminhão. Ela aceitou com gratidão e começamos a seguir a viagem. Eu vi que ela me olhava com uma certa admiração, sim, olhava para mim. Aí eu olhava do lado, olhava para mim. Eu percebi que aquela mulher tinha alguma coisa para me dizer, alguma coisa interessante para me falar. Foi quando eu vi um dos bons postos de, não apenas combustível, mas de serviços à beira da estrada. Eu falei para ela: vamos nos aquecer um pouco? Porque a senhora está molhada. Não precisa, eu faço questão. Eu entrei no posto e fomos nos aquecer com café, com leite, né? Eu gosto de tomar um cafezinho com leite. E foi ali que ela, comendo e tomando aquele café com leite, ela começou a falar, falando e olhando para os meus olhos. Eu vi que tem um homem com você dentro do caminhão. Você sabia disso? Quando ela falou, eu senti um arrepio. Como ele é? Eu perguntei para ela. Eu não confirmei o que ela havia me perguntado e também não disse que não. É um homem assim, negro, está todo vestido de branco. Ele é um guardião. Ele é espírito de luz, viu? E ele te protege, né? Na hora meu coração acelerou. Como é que ela poderia saber? Ela era uma desconhecida da estrada. Uma desconhecida. Totalmente desconhecida da estrada. Como é que ela poderia repetir aquilo que a cigana lá de Teófilo Otoni me havia dito? E o lugar que eu estava era completamente outro. Eu estava num lugar completamente diferente. Estava passando por Tocantins, quer dizer, nada a ver com a região que a cigana estava. Era outra pessoa. Meu coração acelerou. E a questão para mim é: como é que ela poderia saber? E ela continuou: então, ele está sempre com você, viu? Ela era simples, bem simples. E eu agradeci demais aquela senhora. E depois eu não ia deixá-la assim, sem a confirmação da pergunta que ela me havia feito. Porque caráter é uma coisa que eu sempre tive. E é preciso que a gente confirme as coisas. Eu disse então a ela: olha, estou impressionado. Porque eu já tinha escutado essa história. E talvez não necessitasse não de uma confirmação, mas a senhora veio confirmar. Inclusive, a pessoa que me contou essa história pela primeira vez falou que aquele homem, aquele senhor que serviu comigo, se trata do meu tataravô. Foi o que ela falou. Foi até uma cigana.
E como a senhora falou que ele vai me guiar, mas que eu tenho que estar sempre atento aos sinais. Isso só me fez bem, porque a partir daquele dia eu mudei a minha conduta. Eu nunca fui uma pessoa má, mas a partir daquele dia eu passei a ser melhor para merecer aquela proteção. A senhora sabe, eu sou um filho muito amado pela minha mãe. Meu pai já é falecido, mas eu sou um filho adotivo. Ah, entendo. Então você é adotado, adotivo. Sou. E quando a mulher falou para mim, a cigana, que era um tataravô, e ele é negro, e a senhora vê a minha pele, não é assim, uma pele escura. Foi por isso talvez que eu tivesse até pensado, duvidado, porque, né, a gente tem essa mania de pensar sempre na lógica, né? Filho de negro, negro será. Filho de branco, branco será. Essas bobagens. Então eu fiquei pensando como é que seria essa história da minha origem, entendeu? Um tataravô negro e eu com a pele branca. Quando eu falei assim, essa senhora olhou para mim e me falou: olha, você acredita que na minha família eu já vi acontecer isso, sabe? Eu já vi acontecer. Minha irmã caçula, ela teve um menino, e a minha irmã caçula, ela teve um menino sendo negra, como eu sou. E o homem que relacionou com ela era um homem igual o senhor, caminhoneiro. Diz que um alemão. Passava sempre lá na beira daquela estrada que a gente morava. E um dia ele pegou essa minha irmã caçula, foram dar umas voltas para fazer coisa que o senhor sabe, o senhor imagina o que eles fizeram. E resultou na barriga dessa minha irmã. Só que tinha uma particularidade. Essa minha irmã caçula era cega. Nossa, cega? Sim, ela era cega. Cega, e ela ficava assim na beira da estrada para pedir algum tipo de ajuda. Alguns paravam e davam ajuda, mas ela era cega, mas era bonita. E esse caminhoneiro, toda vez que ele parava, não foi uma vez só não, toda vez que ele parava, ele fazia a minha irmã entrar no caminhão. E ele dava sempre mais do que uma ajuda, ele dava um dinheiro a mais, mas ele queria. O senhor está me entendendo, né? Sim, eu tô entendendo, sim. E ela, essa minha irmã cega, caçula, ela acabou tendo um menino. E sendo ela preta, o menino nasceu clarinho. Clarinho, clarinho, clarinho. Ela é minha caçula. Só que tinha uma irmã nossa do meio que não regulava muito bem das ideias. E a gente estava brava com essa minha irmã, dizendo: e agora? Como é que você faz? Ser deficiente visual, você cega, já lutando com a vida, com tanta dificuldade, para poder existir, sobreviver. E agora uma criança, como é que nós vamos criar essa criança? Tratar essa criança, a criança peladinha. Ainda bem que a região que nós morávamos era quente. E a gente ali discutindo que essa irmã, enquanto a outra, irmã do meio, que não regulava bem das ideias, ela pegou esse menino e correu para a beira da estrada com o menino.
Sumiu. Ninguém viu, ninguém sabia. E a gente discutindo, brigando com ela. Eu perguntei para uma menina. Ela falou, tá com a tia. O menininho tá com a tia. O menininho tá com a tia. A gente achou que ela estava cuidando. Essa irmã do meio. Não, ela não estava cuidando. Ela tomou uma atitude deslocada, mas não regulava bem das ideias. Correu para a beira da estrada. Disse que parou. Um caminhoneiro e entregou o menino para o caminhoneiro. O senhor acredita? E o senhor está me falando, eu estou me lembrando do caos, porque a minha irmã, a mais nova, cega, nega que nem eu, e teve esse fio branco. O senhor está me falando, né? Que o senhor é adotado? Quando ela falou assim, quando ela terminou de falar assim, naquele posto beira de estrada, eu chorava como se eu fosse um menino, sabe? Eu chorava copiosamente, porque eu comecei a entender todos os ditames de Deus. Tudo aquilo começou a passar pela minha mente. A moto, o acidente havido comigo em 86, eu pendurado numa árvore. Eu comecei a passar, começou a passar pela minha mente, feito um filme, todas as etapas da minha vida e as minhas provações. Eu pequenininho, na beira de uma estrada, meu pai que me trouxe para casa, foi uma provação. E se um outro louco tivesse me pegado, o que teria feito comigo? O acidente com a moto, eu de pendurado na árvore. Mas o acidente foi fundamental para que eu descobrisse parte da minha origem. Depois, a conversa com a minha mãe, a descoberta da minha adoção, a minha decisão em me tornar também caminhoneiro e entrar nessa rota das origens. O encontro com a cigana em Teófilo Otoni. O que a cigana me dissera, aquela carona aleatória, como a senhora que simples, que não sabia dominar a língua portuguesa, falava do seu jeito, que estava encharcada de água da chuva, que segurava uma sombrinha antiga, velha, mas que trazia consigo um coração também encharcado de luz, porque ela viu. Será que ela tinha algum dom? Sim, com certeza tinha um dom. Ou será que o meu tataravô fez questão de aparecer para ela? E agora ela me contava aquela história, que quem acompanha tudo até aqui sabe que a minha própria história tinha sido exatamente assim que eu havia sido adotado. Eu chorava feito uma criança. E ela vendo que eu chorava daquele jeito, eu acho que ela começou a deduzir o que estava acontecendo. Ou quem sabe ela tivesse tido um aviso pelo dom que ela possuía. Então ela disse a mim: eu não quero ver o senhor chorando assim. Por que o senhor está chorando assim? O senhor tem alguma coisa a ver com a história que eu acabei de contar para você? Não precisava eu responder. Eu abracei aquela mulher. Abracei aquela senhora. Eu já sabia o nome dela. Senhora Iracema. A abracei com amor. Pedi para ela: olha, a história que a senhora contou é a minha história. E repeti para ela tudo
o que me contaram a minha mãe. Foi a vez dela chorar. E aí, era a hora da pergunta mais difícil, porque eu tinha medo da resposta. Só está longe? De casa? É? Não. Uns quilômetros aqui para frente. Mais uns quilômetros. Será que eu posso ir com a senhora até a sua casa? Eu quero muito conhecer a minha mãe. Porque eu tenho certeza que ela é minha mãe. Não vai ser possível. Por quê? Porque Dargisa morreu. A minha mãe morreu atropelada em trás do C. Você acredita? Ela era cega. E todo dia ela saía atrás do C, a gente falava: Dargisa, o caminhoneiro tá longe. E ela saía atrás do C. Até que um dia, eu acho que ela entrou no meio da pista. Já estava meio escuro, fim da tarde. Um carro atropelou ela. Ela morreu faz tempo. Se eu já estava chorando, eu chorei mais ainda. Mas, obviamente, eu precisava conhecer minha família. Acompanhei a dona Iracema até a sua casa. Nela, além dela, mais 3 pessoas. Meus parentes, tias, um tio, gente simples, humilde, que a partir daquele dia eu passei a ajudar. A nossa vida econômica, e quando eu digo a nossa, estou falando da minha vida familiar, com a minha mulher, com os nossos filhos, a de minha mãe, a nossa vida econômica sempre foi uma vida boa, graças a Deus, farta. E eu passei a ajudar. Minha jornada ainda não estava cumprida, não. Mas, de certa forma, a minha rota das origens se cumpria. Eu havia descoberto tudo a meu respeito. Tudo. Absolutamente tudo. Eu sei dizer que, na verdade, essa minha história, ela tem sim uma mensagem, sabe? Tem sim. Até hoje eu viajo pelas estradas. Não mais como um caminhoneiro, mas às vezes como um guardião. Eu só hoje dirijo com esse fim. Faço uma caridade aqui, outra ali. Às vezes alguém que precisa transportar alguma coisa e não tem a menor condição de pagar esse transporte, eu ajudo. Até para cobrir despesas, aí eu volto com alguma carga que é paga por alguma empresa que pode, mas vivo fazendo caridades. É o que eu tenho feito ao longo da minha vida. E a mensagem da minha história é que realmente a vida é repleta de mistérios e de escolhas. Às vezes somos guiados por forças além do nosso entendimento. E nossa jornada pode nos levar a lugares inesperados. A luz e a escuridão coexistem. E cabe a nós escolher o caminho a seguir.
a busca pela verdade, a conexão com nossas raízes e a compreensão de nossa missão são essenciais para encontrar significado e equilíbrio na vida. É uma palavra difícil, equilíbrio, porque as pessoas têm uma tendência a fechar mais com uma coisa do que com outra, e aí aparece o contrário, o desequilíbrio. O equilíbrio é difícil, mas eu procurei o equilíbrio. E começa a partir dessa coisa do trabalho. Uma parte é remunerada e a outra é caridade que eu faço. E acima de tudo, a esperança. A esperança, a redenção. Tanto esperança quanto redenção estão sempre ao nosso alcance, mesmo nas situações mais desafiadoras. Eu era um corredor de motocicleta. Todas as inconsequências da minha juventude me levou àquele acidente terrível, mas foi aquele acidente terrível que proporcionou a mim a chance de eu ser quem eu sou hoje. Por incrível que possa parecer, eu sou obrigado a dizer que se não tivesse havido comigo aquele acidente, nada disso teria acontecido. A lamentar a morte da minha mãe, que era cega. Eu nunca poderia supor nem imaginar tudo isso. Mas quando ela morreu, foi há muito tempo. Eu era pequeno ainda. Há muito tempo. Sabe, Paulinho, eu sei que talvez essa história tenha ficado longa. Quem me ajudou nisso foi a minha mulher. Eu sou péssimo para escrever. A minha mulher, ao contrário, ela escreve muito bem. E ela me auxiliou, ela me ajudou. Então quero agradecer demais a minha esposa, essa mulher espetacular que eu amo. Agradecer demais essa senhorinha que eu estou abraçando agora nesse instante, porque ela mora aqui comigo, minha mãe amada. Eu não posso dizer que ela é mãe adotiva, porque eu não posso dar uma classificação para ela assim, mãe adotiva. Eu apenas pedi para minha mulher que escrevesse adotiva para que vocês entendessem a história. Mas essa minha mãe amada, minha mãe querida, que acaba de chegar aos 80 anos agora, né, mãe? Ela não gosta de falar a idade, coisa de mulher, mas ela continua linda. Quanto mais o cabelo dela fica branquinho, mais linda ela se torna. Hoje nós entendemos que nós não estamos sozinhos, nós coexistimos com o mundo espiritual. Sinto a presença do meu guardião, meu tataravô. Tenho uma foto da Isabel, minha mãe, cega de nascença. Nasceu assim. Foi ela que me colocou no mundo. O meu pai, esse caminhoneiro chamado Alemão, devo ter cruzado com ele por aí, devo ter, sei lá, mas não sei porquê, esse nunca me interessou realmente saber quem é. Não sei porquê. Eu sempre me interessei pela família da minha amada mãezinha. A fotografia dela. Na verdade, não é uma fotografia. É um retrato que eu mandei enquadrar. Fica aqui na minha sala. Agradeço a atenção de vocês todos e espero que vocês tenham gostado da minha história. Vou ficar esperando os comentários a partir de agora abaixo do vídeo. Eu e a minha mulher vamos ler todos. A gente ama o teu canal. Muito obrigado por tudo.
je mamari nina. Tuda la ba. Ko phana lana tu la ba sa.